Que oportunidade boa, amados irmãos, estarmos juntos nesta noite. Oportunidade gratos a Deus por podermos estar juntos e juntos podemos estudar a palavra do Senhor. Sempre que reunimos para estudar a palavra, o Senhor é glorificado e a igreja é edificada e fortalecida. E nesta noite vamos juntos estudar um assunto bastante gostoso na palavra de Deus e bastante fortalecedor, que é a adoção. E o tema da nossa mensagem é a entrada na família de Deus. E eu os convido para lermos a palavra do Senhor, texto esse que está em Romanos, capítulo 8, versos 12 a 17. Diz assim a palavra: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Que se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, texto esse, Romanos, capítulo 8, verso 12 a 17. Queridos, o Brasil hoje, segundo a pesquisa, conta com 4.900 crianças e adolescentes para adoção. E nós sabemos que a nossa legislação tem critérios para que os interessados adotem essas crianças e adolescentes. Mas o que é adotar? O nosso dicionário de Aurélio diz que adotar é acolher legalmente como filho ou filha, é assumir, é escolher, é apropriar-se, é tomar para si. Portanto, adoção e adotar são palavras bastante comuns e discutidas no nosso dia a dia. Mas existem, queridos, duas maneiras de entender a palavra adoção. A primeira delas, do ponto de vista do mundo natural, ou seja, alguém que é de uma família, é desejado, amado e colocado igualmente em outra família, de maneira legal. A segunda forma de adoção é o ponto de vista da lei romana, é o que Paulo usa nesse texto, na nossa exposição a seguir. Então, queridos, no sentido espiritual, também existe a adoção. É o método que Deus usa para que o ser humano se torne seu filho. Porque o ser humano é apenas criatura de Deus e não filho de Deus. Então ele, em Cristo Jesus, ele nos adota e nos faz família dele, sempre através da pessoa de Jesus Cristo. E esse é um benefício que enche de alegria o nosso coração. Mas, pastor, qual é a origem da adoção? A origem da adoção, queridos, é o grande amor de Deus por aqueles que têm união com Cristo, o seu Filho unigênito. A verdade é que a adoção vem não como direito nosso, tanto quanto a salvação, mas pelo beneplácito da vontade de Deus. Paulo diz isto em Efésios capítulo 1, verso 5. Paulo diz assim: nos predestinou para Ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Portanto, a adoção é dada somente pela obra do Senhor Jesus, ali na cruz do Calvário, e em amor a todos aqueles que vêm a Cristo por meio da fé. Veja o que diz o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, queridos, logo no começo da nossa nova vida, ou da vida cristã, não há mérito algum em nós para que recebamos qualquer coisa do Senhor, porque somos obedientes a Ele. Qual a natureza da adoção? A natureza da adoção, queridos, ela é revelada e ela é resultado de uma escolha de Deus em aceitar na sua família os que eram estrangeiros e peregrinos. Paulo também aborda isso, capítulo 2 de Efésios, verso 19, diz assim: como concidadãos dos santos e da família de Deus. Portanto, a adoção enfatiza o fato que o salvo participa agora da natureza santa do Pai Celestial. Através de quê? Através da nossa união com o seu próprio Filho. Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, verso 4, diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. O apóstolo Paulo usa no texto que nós lemos, no capítulo 8 de Romanos, verso 15, ele usa uma frase muito interessante, que ele fala sobre o espírito de escravidão e o espírito de adoção. E essas duas frases nós podemos dizer que são paralelas. E uma outra tradução diz assim: o estado de espírito que pertence à escravidão e o estado de espírito que pertence à adoção. Qual é o resultado do estado de espírito que pertence à escravidão? É o medo. A pessoa que é escrava, que está ainda presa nos laços de Satanás, é uma pessoa medrosa, mas o espírito que pertence à adoção, o estado do espírito que pertence à adoção, é levar você a orar, é levar você à presença do Pai e tratar a Deus como Pai. Você vai dizer: Abba. Paulo fala isso no texto que nós lemos, e você vai dizer: mas o que significa Abba, pastor? Abba significa Pai, é a palavra transliterada para o nosso português, na palavra Abba significa Pai. John Bick define a adoção como um ato gracioso de Deus, pelo qual Ele nos escolhe, nos chama para si mesmo e nos concede privilégios e bênçãos por sermos seus filhos. Deus tem uma natureza paternal. Seus planos para a sua família são expansivos. Embora a humanidade perdeu a condição e os privilégios de filiação em sua trágica queda no paraíso, a adoção transporta o salvo para fora de um estado miserável para uma união feliz com Deus. Outra definição no nosso novo dicionário de teologia diz assim: a adoção é o estabelecimento legal de um relacionamento de parentesco entre duas pessoas, reconhecido como equivalente a um baseado em descendência física. E o dicionário Vini explica que o termo adoção no grego é formado de duas palavras: a palavra oios, que significa filho, e a palavra teses, que significa posição. Ou seja, a adoção é o lugar e a condição de filhos, dado a quem lhe pertence por direito. Quer dizer, quando você vai lá no orfanato, numa entidade social, e você adota uma criança ou um adolescente e o traz para dentro da sua casa e dá a essa criança e adolescente o seu nome, então agora ele pertence a você por direito e ele faz parte também da sua família. E como eu já disse, Paulo usa nesse texto a metáfora para explicar o nosso processo de adoção. Por quê? O salvo é adotado na família de Deus. E nós podemos então perceber que o trâmite da lei romana, que é dito por Paulo aqui, que é usado por Paulo, da adoção, ele é algo bastante complicado para a gente que não conhece essa lei, mas nós precisamos conhecê-lo agora para podermos entender bem esta passagem. A adoção se fazia
mais séria e mais difícil por causa do chamado pátrio poder romano. O que é pátrio poder? Era o poder do pai sobre a família. Esse poder é um poder absoluto, era uma realidade, o poder de absoluta disposição e controle. Quer dizer, o pai tinha tudo no seu controle. E na época primitiva era uma realidade de poder de vida e morte. Então, se o pai resolvesse que o filho tinha de morrer, o filho tinha de morrer, por causa do pátrio poder. O pátrio poder também, ou seja, aos olhos do pai romano, o filho nunca chegaria à maioridade. O filho era sempre filho, e o filho estava sempre debaixo do seu poder. Não importava quão velho fosse, não importava ainda se ele estava casado ou solteiro, dentro de casa ou fora de casa, mas ele estava debaixo do poder do seu pai, na absoluta possessão do seu pai, sob o absoluto controle de seu pai. Então, na adoção, uma pessoa passava de um pátrio poder para outro, ou seja, passava do poder de um pai para o poder de outro pai. Vocês digam, mas a pessoa não era órfã? Não, por quê? O filho podia ser adotado por outra família depois de uma certa idade. Então havia um processo, que era controlado pela justiça. E esse processo constituía em 2 passos. Primeiro, era conhecido como mancípio, que se concretiza com uma venda simbólica. Mas vender, pastor? Sim, uma venda simbólica. O pai do filho, o pai original, ele vendia o filho por 2 vezes e comprava o filho de volta. Tudo com moedas de cobre e também com balanças. E esse simbolismo se repetiu por 3 vezes. 2 vezes ele vendia o filho e depois voltava a comprar. Mas na 3ª vez não voltava a comprá-lo. Ou seja, assim se sustentava que se rompia o pátrio poder. Naquela hora, aquele pai deixava de ter poder sobre aquele filho. E depois então dessa venda simbólica, vinha uma cerimônia chamada de vindicação. Ou seja, o pai, que agora adotava aquele filho, se apresentava ao oficial de justiça, chamado pretor, e apresentava uma demanda legal para a transferência daquele filho adotado para o seu pátrio poder, para o seu próprio poder. Quando tudo isso se completava, então a adoção estava realizada. Evidentemente, esse era um procedimento sério e solene, mas as consequências da adoção são de mais significativo para a figura que Paulo tem em mente. Então, há 4 consequências desse processo de adoção. Primeira consequência: a pessoa adotada perdia todos os direitos da família antiga e ganhava todos os direitos de um filho legítimo da nova família. Segundo, havia então, ele se tornava um herdeiro de todos os bens do seu pai, do seu novo pai. Ele era o primeiro filho, então se tornava o herdeiro de todas as coisas. Terceiro, legalmente a antiga vida do adotado ficava totalmente cancelada. E algo interessante aqui, queridos, aqui, se aquele jovem que havia sido adotado agora tinha dívida, todas as suas dívidas eram canceladas como se nunca tivessem existido. Quer dizer, aquela outra vida dele acabou. Agora ele começa uma nova vida, com uma nova família, com um novo nome. Então a pessoa que era adotada era uma nova pessoa que entrava para uma nova vida, o qual nada podia acontecer com ele agora e nada da vida passada podia afetá-lo. Então podemos dizer que aos olhos da lei, a pessoa adotada era literal e absolutamente filha do seu novo pai. Então esse esquema que Paulo usa para nos explicar esse texto sobre a nossa adoção. E ele diz também, com muita propriedade, que o Espírito de Deus dá testemunho a respeito de que somos realmente filhos de Deus. Quando essa transação era feita lá na lei romana, havia um número de testemunhas.
ou seja, 7 testemunhas, era considerado o número perfeito. E então eles presenciavam toda essa transação. Então nós podemos imaginar, mas se aquele pai que recebeu esse filho adotivo morresse, os outros filhos podiam requerer a herança. Aí entrava em foco as testemunhas. Eles iam diante da lei e diziam: não, nós somos testemunhas que ele foi adotado enquanto o outro pai estava em vida. Então essa adoção era genuína e verdadeira. E assim estava garantido, veja que maravilha, a essa pessoa adotada a sua herança. E veja que Paulo diz assim: o próprio Espírito Santo é testemunha da nossa adoção na família de Deus. Ao ser adotado uma criança, como também a adoção espiritual, lhes são assegurados privilégios. É um relacionamento tão privilegiado, de maneira que, adotados como filhos de Deus, sentem a confirmação espiritual. Que coisa maravilhosa, irmãos! Você tem no seu coração a testemunha do Espírito Santo, ele confirmando no seu coração que você é filho de Deus, que você foi adotado, é filho de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Capítulo 8 de Romanos, verso 16. Então, filhos são filhos comprometidos com o Pai. Aqui vem a responsabilidade. O privilégio é a herança, fazer parte da herança. Mas vem também a responsabilidade. Quer dizer, como filhos adotados, existem compromissos nos laços familiares. Isso se estende, queridos, também a nós espiritualmente, por meio dessa adoção, que somos filhos de Deus. Então fazemos parte agora da natureza do Pai. Veja o que Pedro explica na sua segunda carta, capítulo 1, verso 4, diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas os torneis coparticipantes da natureza divina. E agora vem algo muito sério. Não podemos dizer, amados, que somos filhos de Deus sem ter uma vida exemplar de acordo com a vontade dele. Veja o que João escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, verso de 4 a 6. João diz assim: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aí está o nosso compromisso, a nossa responsabilidade como filhos adotados do Pai Celestial. A outra coisa também que acontece, queridos, é a correção. A correção do pai. Assim como o pai biológico corrige seus filhos, a gente corrige os nossos filhos porque a gente os ama e não quer vê-los praticar erros que trazem sérias consequências. Da mesma forma, o nosso Pai Celestial, que nos adotou como filhos, nos corrige, porque nós somos filhos. Hebreus capítulo 12, versos 6 e 7 diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Muitas vezes, queridos, a nossa tendência carnal, pecadora, é se revoltar contra a correção do Pai Celestial. E muitas vezes não aceitar a correção. Como é que Deus trata a pessoa que assim age? Hebreus 12, 8 diz assim: mas se estáis sem correção, e de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, se você é filho, foi adotado em Cristo Jesus, você vai estar pronto para a correção. E você vai saber que essa correção é feita com amor, e ela é feita com o intuito de te restaurar, de te recuperar. Portanto, queridos, que benefício é esse que nós temos da adoção, que nós podemos usufruir?
E isso nos leva a uma obediência, a uma submissão a esse Pai celestial. João também trata, queridos, sobre a filiação divina por meio da fé em Cristo Jesus e da regeneração pelo Espírito. E veja o que ele diz, capítulo 1, versos 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, para o apóstolo João, somente são filhos de Deus que recebem esse poder. E a palavra grega usada aqui é exousia, que é a palavra poder, é poder de escolha, ou seja, liberdade, permissão. Portanto, algo que não é natural do homem. Veja que Deus toma todas as iniciativas. Veja que Deus está sempre nos amando e sempre nos cercando. Somente aqueles que recebem esse poder de ser feitos filhos de Deus, aqueles que creem em Cristo Jesus, que o recebem em seus corações pela fé. Portanto, você pode, nessa noite, analisar a sua vida e ter essa convicção de que você realmente é adotado, é um filho de Deus adotado em Cristo, porque você creu em Jesus Cristo e Ele é o dono da sua vida, Ele é Senhor e Salvador. Walter Brunelli diz assim: a presunção humana de achar que todos os homens são filhos de Deus não corresponde à verdade. Tornamos-nos filhos de Deus, porque antes não éramos, era apenas criatura, ao recebermos Jesus como Salvador e Senhor. Ninguém precisará jamais adotar um filho natural, porque já é filho. Deus, o Pai, tem apenas um filho, o qual, por ser o único, é chamado Filho unigênito, tornando-nos filhos por adoção. Lembra João 3,16, o que é que diz? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, o Filho original de Deus é Jesus Cristo. E nós somos irmãos de Jesus, porque fomos adotados pelo grande amor do Pai, no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Por natureza, somos filhos da ira, diz Paulo em Efésios 2:3. Diz assim: entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira. Éramos filhos da ira. O homem sem Deus, o homem sem Jesus, o homem que não crê em Jesus, que não tem como Salvador e Senhor, ele é filho da ira. E filho da ira nós sabemos que é filho de Satanás. E Paulo disse: nós éramos também com os demais filhos da ira. Mas agora, em Cristo Jesus, por obra do Espírito Santo dentro de nós, nós podemos dizer que temos agora o DNA de Deus, que garante que somos filhos desse Pai Celestial maravilhoso. Então Paulo diz em Romanos 8,15, que nós já lemos assim: recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Que maravilha, irmãos, que coisa grandiosa, que coisa maravilhosa essa doutrina da adoção, essa doutrina da nossa entrada na família de Deus. Chegamos então ao final, irmãos, a nossa conclusão. Vamos fechar esse texto para que nossos corações sejam fortalecidos pela palavra. E eu começo lendo dois textos bíblicos. O primeiro texto, Romanos 8:23, a versão corrigida, atualizada, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A versão corrigida diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Paulo ainda continua em Efésios 2, versos de 1-3, texto muito conhecido nosso, e diz assim: ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar,
do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então vejam aí, queridos, que mudança, que transformação maravilhosa na nossa vida. Éramos o quê? Filhos da ira. E então agora fomos adotados e somos o quê? Filhos de Deus. Então, de filhos da ira para filhos de Deus. E, como vocês se lembram, na transação da lei romana, o pai vendia o filho, era preço pago, vendia, pagava, simbolicamente. Mas o nosso Pai Celestial, para nos adotar, Ele pagou um preço muito alto. O preço foi o sangue precioso do Senhor Jesus. Veja que Paulo diz em capítulo 6 de 1 Coríntios, versos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no corpo. Então, queridos, ao contemplar esta transação maravilhosa, ao sentir o quanto custou a nossa adoção como filhos de Deus, o preço da nossa salvação, da nossa vida eterna, custou o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Então isso faz nos sentir valorosos aos olhos de Deus, porque merecemos? Não, porque Ele nos amou de tal maneira que enviou seu Filho para morrer no nosso lugar e nos comprar, e nos adotar agora então como filhos. Jesus, o nosso irmão mais velho, pagou com a sua própria vida a nossa adoção. Então, o que ele teve de fazer? Teve de morrer, teve de ressuscitar, e com morte e ressurreição ele destruiu o pecado, ele destruiu o poder da morte sobre a nossa vida, nos cobriu com a justiça necessária, e agora nós temos o status de sermos filhos de Deus. Então, queridos, nós somos beneficiários desta obra do Senhor Jesus Cristo, ou seja, fomos transformados em herdeiros de Deus, e na linguagem de Paulo, co-herdeiros de Cristo, e também recebemos como filhos de Deus em nós o Espírito Santo. Isso acontece no novo nascimento, e a presença do Espírito Santo garante ao seu coração, ao meu coração, de que de fato somos filhos de Deus. Então você pode, eu posso, nós podemos chegar agora diante de Deus e com toda legitimidade chamá-lo de Pai. Nós podemos orar, podemos conversar com Ele, podemos abrir a Ele o nosso coração. Por quê? Ele agora é nosso Pai. Fomos adotados. E essa adoção nos leva também a termos a garantia da ressurreição e da vida eterna. Também nos traz responsabilidades de vivermos como filhos de Deus. Você e eu, amados, não podemos mais viver como as pessoas lá de fora, porque são filhos da ira, nós somos filhos de Deus. Eu tenho de viver como filho de Deus, dar o testemunho de que sou filho de Deus, dar o testemunho de que um preço foi pago para que eu fosse filho de Deus, e dar um testemunho de que o Espírito Santo é quem confirma isto no meu coração. Portanto, eu tenho em Cristo Jesus uma herança especial que o Pai Celestial deu para Ele, que será também nossa em Cristo Jesus. E vamos desfrutar isto na eternidade, na presença do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Você e eu fomos declarados justos pelo próprio Deus através de Jesus Cristo. Portanto, encerrando, a adoção é um ato de Deus pelo qual Ele faz
os eleitos justificados se tornarem membros da sua família. Você é família de Deus, eu sou família de Deus. Portanto, glorifiquemos a Deus por isso. E testemunhemos isso às pessoas lá fora que não têm esta bênção ainda, esse privilégio de ser membro da família de Deus. E temos de pregar esta mensagem de libertação para que eles sejam alcançados também, e como nós, façam partes da família de Deus. Você pode dar um glória, aleluia, porque você foi adotado em Cristo Jesus, porque um preço alto foi pago, para que você não fosse mais filho da ira, e sim filho de Deus. Louve a Deus nesta hora. Vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos amou de tal maneira, que nos deu o único Filho do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, para pagar o preço da nossa adoção. Pai, que preço alto o Senhor pagou, que preço alto o Senhor Jesus pagou, com o sangue, com a própria vida ali na cruz do Calvário. Mas o Senhor Jesus Cristo ressurgiu, venceu a morte e nos libertou da escravidão do pecado. E hoje não somos mais filhos da ira, nós somos filhos do Senhor. E por que podemos, Pai, ter essa certeza? Porque o Senhor mesmo, junto com o Senhor Jesus, nos enviou o Espírito Santo para estar no nosso coração e dar essa certeza e essa convicção. Te louvamos, ó Pai, porque somos família do Senhor, em Cristo Jesus, em nome de quem eu oro e agradeço. Amém. Que alegria, irmãos, poder passar juntos esses poucos instantes estudando a palavra, e eu gostaria que você nesta noite fosse dormir tranquilo, com esta convicção de que você não é mais filho da ira, mas é filho de Deus, e o Espírito Santo está dentro do seu coração nesta hora, dizendo para você, você é filho de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.